Existe algum órgão que regulamenta essa área de treinamentos corporativos? Não, não tem. Então, não existe um órgão que fiscaliza ou regulamenta essa atuação. Existem formações para eu me tornar um treinador corporativo? Sim, a própria Trainerflix já te prepara para você começar e ingressar nessa área, caso você ainda não esteja atuando. E também existem formações específicas, por exemplo, na Academia do Trainer, que é a minha instituição, que eu criei em 2017. Lá você tem uma formação que é o FATO, formação de facilitação de aprendizagem em treinamentos organizacionais. É uma formação específica para você atuar com treinamentos corporativos. E existem outras no mercado, por exemplo, uma do Masaru Ogata, outra da Flora Alves, existem outras formações no mercado. Essas duas que eu citei são incríveis também. E como treinador ou treinadora, onde que você vai atuar? Você pode atuar como funcionário de uma empresa, ministrando treinamentos dentro da organização. Essa é uma forma, uma possibilidade. Você também pode atuar dentro de uma empresa de consultoria que ministra treinamentos. Ou seja, você vai ser funcionário, vai ministrar treinamentos por essa empresa. Por exemplo, eu já atuei dentro da Vox Tecnologia como diretor e lá eu ministrava treinamentos. Eu também atuei na Confederação Nacional de Municípios e lá eu ministrava treinamentos. Então, ministrava dentro da empresa para os funcionários daquela empresa. Mas eu também atuei numa empresa que é uma das maiores empresas de treinamento do mundo, e eu ministrava treinamentos em outras corporações, em outras empresas. E a terceira forma é fazer o que eu fiz, abrir uma consultoria e a sua consultoria, a sua empresa, que vai ministrar treinamentos para outras instituições. E quais as formas que você pode fazer isso? Com turmas abertas ou turmas em company. Então, turmas abertas, você abre um treinamento, disponibiliza um conjunto de vagas e vende as inscrições. Turma em company, você vende o seu treinamento para uma determinada empresa. Agora, quais são os tipos de treinamentos que você pode ministrar? Tem o treinamento comportamental, e aí nós temos um leque muito grande de possibilidades, e treinamentos técnicos. Treinamentos técnicos dentro da área de segurança, tecnologia, treinamentos procedimentais, são todos técnicos. E tem os comportamentais dentro da área de liderança, de equipes, vendas, negociação, atendimento ao cliente, e aí vai, são várias outras possibilidades. Mas como que eu faço para abrir a minha consultoria? Talvez você esteja se perguntando. Então, tem algumas possibilidades. Você pode fazer uma inscrição como MEI, microempreendedor individual. E no site do governo, procure por microempreendedor individual. Tem um site do governo federal, onde você vai fazer a sua inscrição como MEI. E ali você vai ser tributado mensalmente. Tem uma taxa, na verdade, é um imposto que você vai pagar, um valor mensal. Mas você, para se enquadrar como MEI e se manter enquadrado como MEI, você não pode ter um faturamento anual acima de R$81 mil. Você tem que checar se não subiu esse valor, mas a princípio é 81 mil por ano. Passou deste faturamento, você já desenquadra como microempreendedor individual. Outra possibilidade é você constituir como empresário individual ou como EIRELI ou ainda como uma sociedade. Então vamos ver primeiro a diferença. Primeiro, como um empreendedor individual, você não tem aquele limite de 81 mil por ano.
tem um limite diferente, eu vou falar daqui para frente, depois. Mas qual a diferença do empresário individual para o EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada? A principal diferença entre um e outro, primeiro que nos dois casos é só você, não tem sócio. No EI, se você ficar devendo para alguém ou para uma instituição, por exemplo, devendo tributos, o setor tributário, as dívidas, eles vão entrar no seu patrimônio pessoal para poder quitar aquelas dívidas. Então, se você tem casa no seu nome, carros, na hora de fazer uma cobrança de uma dívida sua como empreendedor individual, eles vão acessar o seu patrimônio para poder cobrir as despesas dessa dívida. Como é EIRELI, não, você tem que fazer um depósito de 100 salários mínimos e eles vão poder cobrar de você até o limite desses 100 salários mínimos. Eles não vão entrar no seu patrimônio individual, no seu patrimônio pessoal. E abriu recentemente uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, o único sócio é você. Essa é uma diferença que também, assim como o EIRELI, quando você ficar devendo, eles não vão entrar no seu patrimônio pessoal, fica limitado. A diferença é que no EIRELI você tem que fazer um depósito na conta da empresa, né, demonstrar que você tem aqueles 100 salários mínimos. Como sociedade limitada, a pessoal não precisa. Essas questões são mais técnicas e é importante você consultar um contador que vai te orientar com mais clareza. Mas é mais para você ter uma noção das possibilidades. A outra possibilidade é uma sociedade limitada, onde você precisa de mais uma pessoa, pelo menos para ser o seu sócio. E aí você pode ter uma sociedade limitada. Agora, com relação aos portes, e por que o porte é importante? Para fins de enquadramento no sistema tributário, como vai ser a tributação. Então, MEI, você pode ter um faturamento de até 81 mil por ano. Passou disso, é desenquadrado do MEI. O outro porte é microempresa e pequena empresa. Micro e pequena empresa podem ingressar no Simples Nacional, que é uma modalidade de tributação simplificada. Mas, Ciro, por que você está falando tudo isso? E com que autoridade você fala tudo isso? Primeiro, eu tenho especialização na área tributária, em direito tributário, e eu atuei na Confederação Nacional de Municípios. Eu participei de reuniões do Comitê Gestor quando estavam implantando o Simples Nacional. Então, eu entendo também desse processo tributário e da simplificação. E outra, eu trabalhei numa empresa em João Pessoa que desenvolveu um sistema de simplificação do processo de abertura de empresas. Então, eu inaugurei esse processo junto com essa empresa em vários estados do Brasil. E eu aprendi muito sobre o processo de simplificação de empresa no processo, quando você vai abrir a sua empresa, o que precisa, quais são os documentos necessários, tudo isso nessa empresa que é a Vox Tecnologia. Eu ajudei a desenvolver um sistema que facilita todo esse processo, todo esse procedimento. E também já atuei como servidor do DREI, que é o Departamento Regional de Empresas. Esse departamento vinculado ao governo federal, responsável pelo processo de normatização de abertura de empresa. Então, daí que vem o conhecimento. Então, voltando ao enquadramento, você se enquadrar em microempresa, o faturamento era até 360 mil por ano. Não lembro se pode ter mudado esse valor de 360 mil, pode ter aumentado. Então, aqui é um dado que eu tirei já há mais tempo. E como microempresa, você pode se enquadrar no Simples Nacional, dependendo do ramo de atividade.
dependendo do CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Então, o seu contador tem que escolher um CNAE para treinamento e desenvolvimento. E esse CNAE é o 8599-6/04, quantidade de número grande, né? Mas esse CNAE é o CNAE de treinamento e desenvolvimento profissional. Com esse CNAE, você fica habilitada, a sua empresa ou você como empresário individual, a ministrar treinamentos, seja turmas abertas, palestras, workshops. Então você precisa desse CNAE na constituição da sua empresa ou como empresário individual. E com esse CNAE ele se enquadra no sistema de tributação que é o Simples Nacional. E nele você vai ter uma tributação mensal com uma alíquota menor que outros regimes tributários. Então vale a pena, ao constituir a sua empresa, efetuar o enquadramento no Simples Nacional, que pode ter uma alíquota de 6% a 33%, dependendo do faturamento. Mas inicialmente você vai tributar 6%, e ali já está sendo descontado todos os tributos, estadual, federal e municipal ou distrital, no caso de Brasília, do Distrito Federal. Então aqui são algumas informações para você formalizar a sua empresa, a sua consultoria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você gostou deste conteúdo, toda segunda-feira eu faço uma live ao vivo aqui no canal, com foco em conteúdos para educação corporativa, onde eu falo de jogos, Lego Serious Play, mágica corporativa, como estruturar um treinamento, como vender os seus treinamentos. Então, é um conteúdo completo para você que quer se tornar uma treinadora ou um treinador corporativo, ou se você já atua nessa área, potencializar ainda mais os seus resultados. Aproveite para curtir esse vídeo, assinar o canal e eu te vejo na próxima segunda-feira.